Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos e RPG, os dois misturados e outros assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, mas de repente está chegando agora, se liga aí, dá uma explorada no canal, assiste alguns outros vídeos. Se você curtir, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E falando em resenha, a de hoje vai ser sobre quadrinhos. A gente vai bater um papo aqui sobre o chamado de Empoe, se é que a minha pronúncia está correta. Essa HQ foi lançada agora em 2021 aqui no Brasil pela editora Script e ela vai abordar uma temática muito interessante, que é o terror, mas o terror é sobre um outro enfoque, um terror diferente do que a gente está acostumado, talvez com um estilo mais narrativo. Isso porque ela é baseada na cultura africana, ou melhor dizendo, na cultura dos Camarões, aquele país da África, e sendo mais específico ainda, na cultura do povo Bamileké. Acredito que a pronúncia seja essa. Mas antes da gente começar a comentar a história propriamente dita, eu queria mostrar para vocês alguns dos brindes que vieram na revista, porque ela foi fruto de um financiamento coletivo. Então a gente tem aqui primeiro esse marca-páginas aqui, com uma ilustração dupla, né? Muito bonito e maior do que o tamanho padrão, né? Ele é quase do tamanho da revista, que é formato álbum, né? E além disso, a gente tem essa outra belíssima ilustração aqui do Empoe, feita pelo desenhista da edição, o camaronês Martini Nigola. Deixa eu só confirmar se é esse o nome dele, é isso mesmo, Martini Nigola. A revista é escrita pela francesa Blanche Lancezeur, se é que é assim que se pronuncia, e desenhada pelo Martini. E assim, apesar de ter sido escrita por uma autora francesa, sendo o Martini dos Camarões, com certeza ele influenciou bastante aqui na obra, apesar de não ser creditado como escritor, né? Somente como desenhista, mas enfim. Então, mostrando um pouquinho da revista para vocês, olha só, isso aqui é interessante também. A gente vai ter aqui na edição, ela tem aproximadamente 72 páginas a revista, tá? Mas a gente vai ter aqui alguns textos, tá? Um no início, aqui, olha. E olha aqui outra ilustração do Empoe. Tá? Então a gente vai ter esse texto aqui inicial e um texto aqui no final também, falando um pouquinho sobre essa diferença que a gente tem nos quadrinhos ocidentais, que é o que a gente está mais acostumado a receber aqui, né? Na verdade, os quadrinhos americanos, os quadrinhos europeus, de alguma forma, para os quadrinhos africanos, tá? Então tem textos aqui que vão abordar essa temática, falar um pouquinho da história, falar como é essa visão africana dos quadrinhos, né? E a gente vai ter aqui também um glossário, porque alguns termos foram mantidos no original e aqui eles são melhor explicados. E essas opções narrativas também são abordadas aqui nesse segundo texto, tá? Então é interessante isso, porque como eu falei, a gente não está muito acostumado aqui a receber quadrinhos com essa temática, ou com essa, que abordem a cultura africana, né? Como eu falei, foi escrito por uma francesa, mas o desenhista é camaronês. E a história toda gira em torno de de uma figura, que é o Empoe, que é pertencente à cultura, né, do povo Bamileké. E o nosso personagem principal aqui, o Jacques Mekangang, é justamente oriundo de Camarões. Muito embora a história comece em Lausanne, na Suíça, onde o Jacques é físico, trabalha numa universidade lá, a história vai girar em torno justamente das origens camaronesas dele, das raízes dele. Porque ele está dando uma aula aqui, né, e de repente ele avista essa figura do Empoe, e isso começa a ter uma influência na vida dele. Por isso que eu falei no início que é um terror, mas é um terror diferente. A gente não vai ter aqui a questão, sei lá, do susto, do gore, é uma coisa mais intimista dele, né, porque à medida que ele começa a ter essas visões, ele vai relembrando do passado dele lá em Camarões, né? Ele tem família constituída aqui, então ele fala com os filhos, conta as histórias sobre o país de origem dele, mas os filhos não conhecem e tudo mais. Então, à medida que ele vai lembrando, essa figura do Empoe vai se tornando mais presente na vida dele. E isso é interessante também,
Porque, assim, talvez uma coisa que possa gerar uma certa confusão, o título da revista é O Chamado de Empower. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo a primeira coisa que a gente lembra por associação é do Chamado de Cthulhu. Né? Não, é uma história de terror, então o Chamado de Cthulhu, o Chamado de Empower. Essa escolha do título também é abordada em um daqueles textos que eu mostrei para vocês ainda agora, mas assim, não tem nada a ver com o estilo de terror Lovecraftiano. O Chamado aqui ele tem uma outra conotação que é explicada no texto, tá? Que é justamente a questão do chamado do país de origem, vamos colocar assim, das raízes, da cultura. Até porque o Empower, na cultura Bamileké, ele não é necessariamente uma criatura ruim, né? Talvez, se a gente for querer transportar isso, seria alguma coisa como uma mistura entre um anjo e um demônio. Né? Ele é um ser com uma agenda, com um objetivo, vamos dizer assim, que não necessariamente é bom, nem necessariamente é mal. Então, justamente por conta disso, é que o ritmo da história é diferente, o tipo de terror apresentado aqui é diferente, mas é uma leitura muito interessante. Eu já mostrei um pouquinho da revista para vocês, mas deixa eu mostrar mais, porque eu curti muito o traço do Martini Nigola. Eu achei um traço muito bonito, né? A revista toda é bem interessante, a escolha das cenas, as expressões que ele usa é bem legal. E sempre que a gente tem, olha, essas páginas com cores diferentes, ele vai contar alguma coisa do passado dele lá em Camarões, né? Quando ele era criança e tal, o contato que ele tinha com esse lado mais místico, vamos colocar dessa forma, né? Que ele, de uma certa maneira, abandonou completamente. Ele é um professor de física na Suíça, né? Então esse passado dele mais ligado às questões dos povos originários lá da África, né? Tá em segundo plano nesse momento da vida dele. Então talvez até essa seja a questão do chamado, né? É nesse sentido que a escolha do título da revista foi feita. Então, assim, é uma leitura interessante, é um tipo de quadrinho que a gente não está muito acostumado a ver aqui, né? Mas algumas edições da Script têm trazido esses autores africanos para cá, para a gente começar a conhecer esse público, então esses autores, melhor dizendo. Então é uma iniciativa bastante interessante, bastante louvável. Olha, tem essas cenas aqui de splash page com as coisas mais, entre aspas, aqui aterrorizantes e tal, mas eu de verdade me encantei com o traço do Nigola, porque eu acho que casou muito bem assim com o ritmo da história, com o tipo de sentimento que ele quer passar e tal. Então é bem bacana mesmo. Olha só, mais cenas do passado, aqui ele faz um jogo às vezes de cores diferentes para indicar que a gente não está mais no presente, né? Vamos colocar dessa forma. Então é muito legal. Olha só, olha isso aqui. E assim, eu não vou dar muitos spoilers da trama, né? Mas a história se desenrola mais ou menos nesse sentido. Do Jacques sendo cada vez mais assombrado pelo Empower e os efeitos que isso vai causando na vida dele. Né? Ele, tipo, começa a embarcar numa jornada de se reconectar com as raízes, mas será que ele vai conseguir chegar intacto no final disso? Ou que tipo de efeito essa jornada vai causar nele, entendeu? Então é muito interessante, eu realmente gostei bastante da leitura, acho que vale a pena vocês conhecerem, né? Quem de repente curtiu aí, tá vendo o vídeo, achou interessante, é uma leitura muito legal mesmo. E assim, eu não vou falar mais para não estragar o prazer de quem por acaso for ler. Então eu vou ficando por aqui. Essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham curtido. É uma história muito interessante. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, sua sugestão. Você já conhecia essa história? Já leu? Comenta aí o que você achou, se você curtiu ou não. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. A gente se encontra na próxima resenha.